O projeto de lei do Executivo que prevê a remissão de créditos tributários do IPTU de teatros e espaços culturais foi debatido pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes. A discussão foi conduzida pela presidente do colegiado, vereadora Sonaira Fernandes, do PL. O projeto de lei 1432 de 2025 é de autoria do Executivo e já foi aprovado em primeiro turno no final do mês passado, com um texto substitutivo que acrescentou entre os contemplados pela remissão de créditos tributários de IPTU os locais destinados à atividade religiosa. A valorização é um reconhecimento pelo trabalho que essas instituições desenvolvem de resgate à cultura, de resgate de muitos jovens da criminalidade. A gente precisa reconhecer o papel importante que esses equipamentos de cultura têm e impactam no dia a dia da comunidade. A gente precisa reconhecer isso e também dizer que não se trata de um prejuízo na receita, mas é uma reparação porque houve cobranças indevidas, sobretudo nos templos religiosos. O Executivo foi representado pelas Secretarias Municipais de Cultura e Economia Criativa e da Fazenda. As pastas municipais reforçaram que os teatros já possuem o direito de isenção do IPTU, mas que o benefício precisa ser renovado anualmente. Quando isso não é feito, é que ocorre o problema. A notificação de isenção é cancelada e no ano seguinte é cobrado o IPTU do ano anterior e do ano vigente. A situação concreta, na prática, que a gente tem, são imóveis que preenchem os requisitos materiais de isenção, ou seja, eles funcionam de fato como teatros, espaços culturais, que são abertos ao público, mas por razões burocráticas ou até mesmo de desconhecimento dessa lógica, a renovação anual ela acaba não sendo formalizada. E com isso o benefício ele não se consolida na forma prevista em lei, Então, do ponto de vista da Fazenda, o que a gente tem hoje são créditos que, na prática, são incobráveis, porque eles não deveriam ter sido lançados, efetivamente, e que geram apenas custas para o Estado na sua cobrança. Primeiro, ele parte do princípio evidente de uma política pública bastante consolidada na cidade de São Paulo, que é a política pública de retomar o centro, de continuar esse processo de revitalização da área central da nossa cidade. Isso se dá das mais variadas formas, mas especialmente com a cultura. O vereador Celso Gianazzi, do PSOL, disse que é a favor da proposta, mas que é preciso ampliar para que todos os teatros de rua sejam beneficiados. Além disso, ele se colocou contrário à inclusão dos templos religiosos. Restringir a discussão desse projeto aos teatros, não como fez aqui a Câmara Municipal em primeira votação, colocando um jabuti, que é as igrejas, colocando a isenção de mais de 230 milhões de reais para os templos religiosos que já têm a previsão constitucional da imunidade tributária. Diretores de teatros e associações afirmaram que a aprovação do projeto é essencial para a manutenção dos espaços culturais e ainda pediram a desburocratização do processo de renovação de isenção do IPTU. Vai dar um fôlego para os teatros de São Paulo, porque, na verdade, nós sofremos muito com a questão do valor do IPTU. Nós pagamos muito alto. E com essa remissão, nós vamos conseguir nos manter aberto. Isso contempla o Bibi Ferreira, sim, contempla o Ruth Escobar, Teatro Oficina. Nós somos ali na Bela Vista em torno de 15 teatros no total, ali mais ou menos. A gente precisa evoluir nisso, ou seja, a partir de agora nós temos que ter outras formas de apoio, talvez de manutenção desses espaços de rua, que são tão importantes, mas são tão ameaçados pela questão imobiliária, pelos preços, pelos valores de aluguéis, e também as dificuldades inerentes, porque você vê que um espaço de rua, por exemplo, as pessoas têm muito medo de acessar por causa de segurança, Então, os teatros de rua precisam de um incentivo para poder se manter. É importantíssimo. Essa desburocratização, ela se faz necessária, urgente, porque nem sempre, às vezes, você não consegue, porque é tanta coisa, tanta demanda que um teatro, que parece que não, mas é manutenção, é uma coisa que acontece. Então, às vezes, você perde esses prazos. Então, se ele fosse uma coisa muito mais simples, dessa renovação anual, seria fantástico.